Fala galera, beleza? Professor Léo da Física, mais uma vez trazendo tópicos importantes para você que quer fazer o Enem e o seu vestibular. Dessa vez eu vou resolver a prova da UFO, Universidade Federal de Uberlândia, do ano de 2018, onde em parceria com o brother meu Marcelo Tomanic, eu vou resolver as questões pares e o Marcelo irá resolver as questões ímpares. Só que as questões pares vai estar no link abaixo, onde te direcionará para o canal do Marcelo. E se você quiser ver as questões ímpares, é só continuar nesse vídeo, onde em parceria com o Marcelo, ele vai resolver as provas, ou no caso as questões, no meu canal. Foi uma dobradinha que nós decidimos fazer juntos e que vai ajudar você para a sua prova. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal que é importante para a gente. E sem mais delongas, com vocês agora, Marcelo Tomanic. Meu grande amigo professor Léo da Física de Divinópolis, prazer enorme estar aqui fazendo uma visitinha aí no seu canal e tendo a oportunidade de falar aí para os seus seguidores, sua audiência, seus alunos. Bom, conforme o nosso combinado, eu vou resolver as questões ímpares da prova de 2018 da Universidade Federal de Uberlândia, não é? Então, já vamos começar aí pela questão de número 11. Olha lá a questão de número 11. Cadê minha caneta? Sumiu minha caneta? Gente, minha caneta estava aqui. Vou fazendo até a caneta aparecer. Vamos lá então. Em uma sala de aula, um professor de física realiza o seguinte experimento. Enrola um pedaço de papel na forma de um canudo e o coloca atravessando um orifício feito na parte superior de uma garrafa plástica transparente, vazia e sem tampa, como ilustrado na figura. Em seguida, ateia fogo na extremidade do canudo que está do lado de fora da garrafa. Se observa como resultado é que a fumaça do lado de fora da garrafa movimenta-se para cima, enquanto na outra extremidade do canudo, do lado de dentro da garrafa, a fumaça flui para baixo. Então, muito bem, o que a figura aí ela está me dizendo, né? Que a fumaça aqui do lado de fora, ela sobe e a fumaça do lado de dentro, ela desce. Aí fala, um estudante que acompanha o experimento faz as seguintes afirmações. Vamos subir aqui um pouquinho para a gente ver as afirmações do estudante. A fumaça, independentemente de estar do lado de fora ou de dentro da garrafa, possui densidade menor que a do ar atmosférico que a envolve. Esse estudante falou bobagem. Isso aqui é falso. A fumaça ela é uma suspensão de partículas de carbono, né, oriunda aí da queima incompleta do material combustível. Certo? Você pode ver que no lugar aí que você tem fumaça, você acaba encontrando cinzas e partículas bem pequenininhas, um pozinho preto. São partículas de carbono. Aí você fala, mas por que eu sempre vejo a fumaça subir? Porque você sempre vê a fumaça próximo de uma fogueira, por exemplo. A fogueira aquece o ar ali em volta dela, e esse ar aquecido tem uma densidade menor, produz uma corrente ascendente, que acaba levando junto a fumaça, né? Então, nas situações corriqueiras do dia a dia, a fumaça sempre sobe, mas é por movimentação do ar, tá? E não é porque a fumaça tem menor densidade, não. Na verdade, ela tem maior densidade. Segundo, a fumaça do lado de dentro da garrafa desce porque o ar atmosférico que entra pela abertura superior da garrafa sem tampa a arrasta para baixo. Isso é falso. Acabei de falar que ela desce porque a fumaça tem uma densidade maior, né? 3. A fumaça do lado de dentro da garrafa desce por estar em temperatura próxima do ambiente. Verdade. Tá? O fogo está lá do lado de fora da garrafa. E por ser uma suspensão de partículas, possui maior densidade que o ar atmosférico. Verdadeiro. Tá? Então, falso, falso, verdadeiro, resposta da letra D. Tá bom? Vamos aí agora à questão de número, essa foi a 11, então vamos à 13. Questão 13 é uma questão de eletromagnetismo associada à física moderna, questão muito legal. As radiações eletromagnéticas possuem diversas aplicabilidades na vida cotidiana, e o espectro das mais utilizadas pela humanidade é formado por radiações que possuem comprimentos de onda, que vão desde dimensões atômicas, raio-x e radiação gama, até centenas de metros são as ondas de rádio. Conforme a ciência atual postula, a radiação eletromagnética possui caráter dual, pode ser considerada partícula ou onda, dependendo da situação em estudo.
Pode-se associar cada feixe de radiação eletromagnética a um feixe de partículas chamadas fótons. E a energia de cada fóton depende de uma constante chamada constante de Planck, 6,64 vezes 10 a menos 34 joules por segundo, e é diretamente proporcional à frequência da radiação. Então a energia de cada fóton é diretamente proporcional à frequência da radiação. A gente diz aí, inclusive, que a energia de cada fóton ela é calculada por E é igual a H vezes F. Ou seja, a constante de Planck vezes a frequência. Ok? Isso aqui, como diz lá, é a energia de um fóton. Que seria aquela partícula ali. Sobre as radiações eletromagnéticas, são feitas as seguintes afirmações. Quanto menor o comprimento de onda da radiação eletromagnética, maior a energia do fóton ela associado. Isto é verdadeiro. Por que isso é verdadeiro? As radiações eletromagnéticas se movem com velocidade C igual a lambda vezes F, ou seja, a velocidade da luz, a luz é radiação eletromagnética, igual a comprimento de onda vezes a frequência. Então você percebe aqui que comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais, porque isso aqui é constante. Então, se o comprimento de onda diminui, a frequência aumenta. Então, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Consequentemente, olha aqui, maior a energia do fóton. Tá? Então, aí é verdadeiro. Número 2. Quanto menor a energia de um dado fóton associado a uma dada radiação eletromagnética, menor sua velocidade de propagação. Isto é falso, certo? O fóton é o caráter... O fóton, como dito aí, faz parte do caráter dual da onda eletromagnética. Então, se move com velocidade igual à da luz, que é constante aqui, ó. Certo? A velocidade da luz é constante em relação a qualquer referencial, tá? E as ondas eletromagnéticas todas têm velocidade igual à da luz. Portanto, a energia de um fóton não depende da velocidade. 3. A energia de um feixe eletromagnético constituído de radiação de frequência constante é discreta. Ou seja, só pode assumir valores múltiplos inteiros de um valor mínimo, verdadeiro. Esse valor mínimo é o valor da energia de um fóton. Então a radiação eletromagnética ela se propaga na forma de partículas chamadas fótons. E vão ser sempre o quê? Um fóton, dois fótons, três fótons, quatro fótons, tá? Ou quantum, né? Um quantum, dois quanta, três quanta. A energia de quantum é a energia de um fóton, certo? Você não vai ter 1,5 fótons, você sempre vai ter um número inteiro deles. É igual a torneira pingando. Caiu uma gota, duas gotas, três gotas, nunca cai 2,5 gotas, ok? Então aí também é verdadeiro. Então a nossa resposta certa é a letra B. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Vamos agora à questão 15. Questão 15, termodinâmica. Uma das formas de transformar calor em trabalho é por meio de máquinas térmicas. Um recipiente completamente fechado contendo um gás ideal, em que uma de suas faces, em forma de um êmbolo, possui liberdade de se mover em uma dada direção, é um sistema termodinâmico simples que pode servir para exemplificar uma máquina térmica. Neste exemplo, quando uma fonte de calor fornece energia ao gás, dependendo das condições, as transformações podem fazer com que o êmbolo se mova realizando o trabalho. Na figura A está indicada a situação inicial de um gás ideal em condições de temperatura T0, volume V0 e pressão P0, com o êmbolo recebendo uma resistência externa R0. Na figura B, é o mesmo sistema, estão indicadas as condições finais após o gás receber calor, sofrer um aquecimento. Isto aqui é de extrema importância. O gás sofreu um aquecimento, então não é uma transformação isotérmica. E uma expansão com temperatura TF, expansão também não é isovolumétrica, temperatura TF, volume VF, pressão PF e recebendo uma resistência externa RF. Então R0 e RF, que estão aqui, são forças, tá? Que estão exercendo ali uma resistência contra o movimento do êmbolo. Considerando-se que no caso da figura as forças de resistência inicial R0 e RF são diferentes, isto também é muito importante. Tá? Por quê? Ora, se essas forças RF, R0 e RF são diferentes, quer dizer que a pressão lá dentro não é constante. A pressão P0 é diferente da pressão PF.
Então a gente viu que nessa transformação a pressão é diferente, a temperatura é diferente, porque sofreu um aquecimento, e o volume é diferente. Então ela não é nem isovolumétrica, nem isotérmica, nem isobárica. Tá bom? Vamos ver aí as alternativas que a gente tem então. Considerando-se que no caso da... Eu já li, né? Agora as alternativas. É correto afirmar que o trabalho realizado pelo gás pode ser calculado pelo produto da pressão inicial P0 pela variação do volume VF menos V0? Não, não pode, tá? Isso é falso. Isso só poderia acontecer numa transformação isobárica, tá? Então, apenas em transformação isobárica. E a gente já viu que esta não é isobárica. A gente viu que as pressões são diferentes, porque as forças de resistência R0 e RF são diferentes. O resultado obtido pelo produto da pressão e do volume, tanto na situação inicial quanto na situação final, é um valor constante? Isto é falso. Isto ocorre apenas em transformação isotérmica. Certo? Eu posso dizer que para essa transformação, o P0 vezes V0 sobre T0 é igual a PF vezes VF sobre TF. Mas não posso dizer que apenas pressão e volume são constantes. Aí é todo mundo, aí o produto, né, a relação P0, V0, T0 é constante. Tá? Ou seja, pressão, volume e temperatura vão sempre variar de maneira a manter aquela relação constante. A soma das energias cinéticas de todas as moléculas do gás na situação final é maior que na situação inicial. Essa é a resposta certa, verdadeiro. Por quê? A energia interna de um gás, vou escrever aqui, ela é dada por 3 meios de nRT. Tá? N é o número de mol, então é constante. R é a constante universal dos gases, então também é constante. Dessa forma, a energia interna é proporcional à temperatura. Como houve um aquecimento, tá? Então aqui, como T subiu, isso implica que U aumentou. Certo? A energia interna aumentou. E aumentou o quê? A agitação das moléculas que compõem o gás. Aumentando a agitação, aumenta-se a energia cinética média de todas essas moléculas. Essa é a verdadeira. Letra D. O trabalho realizado pelo gás sobre o ambiente é igual à quantidade de calor que o gás recebeu. Isso é falso. Isso só funciona em transformação isotérmica. Certo? Porque na transformação isotérmica, o ΔU é igual a zero. Como você não tem mudança de temperatura, não tem mudança de energia interna. Lembra que eu falei aqui, ó? Energia interna é proporcional à temperatura. E daí? E daí que pela primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual a Q menos o trabalho. Zero é igual a Q menos o trabalho, aí sim você teria o trabalho igual à quantidade de calor. Mas só na transformação isotérmica, que não é o nosso caso. Ok? Vamos à próxima questão. Questão 17 é a questão de ordens de grandeza. Em 2014, um importante trabalho publicado revelou novos dados sobre a estrutura em larga escala do universo, indicando que a nossa galáxia faz parte de um superaglomerado chamado Laniakea, acho que é assim que fala, com massa de cerca de 10 a 17 estrelas como o Sol, que tem 2 vezes 10 a 30 quilogramas de massa aproximadamente. Em 2015, o Prêmio Nobel de Física foi concedido a cientistas que descobriram uma das menores massas, 4 vezes 10 a menos 33 gramas, que é a de um neutrino, um tipo de partícula elementar. Em ciência, uma maneira de trabalhar com valores muito grandes ou muito pequenos é a ordem de grandeza. Com base nas duas descobertas apontadas, quantas vezes a ordem de grandeza da massa de Laniakea é maior que a de um neutrino? Vejamos. Vamos lá então. Laniakea tem 10 a 17 vezes a massa do Sol. Então vai ser a massa do Sol. Vou colocar L aqui de Laniakea. É para escrever. Isso, ficou pequeno. Deixa eu aumentar aqui de novo. Esse tamanho aqui tá bom para a gente ver, né? Tá.
Eu ver aqui na tela, tá muito bom. Então vamos lá. A massa da Laniakea, que eu vou representar pela letra L, ela é 10 a 17 vezes... 17 ficou muito feio, né? Deixa eu fazer aqui melhor. 10 a 17 vezes a massa do Sol. Então, 2 vezes 10 a 30 quilogramas. Então, isso aí vai ser 2 vezes 10 a 47 quilogramas. Como é que a gente vê a ordem de grandeza? A gente vê por esse número aqui, ó. Esse número aqui a gente vai ter que comparar ele com a raiz de 10. A raiz de 10 é aproximadamente 3,16. Então, como 2 é menor que a raiz de 10, a gente vai manter essa ordem de grandeza. A ordem de grandeza dessa Laniakea aqui vai ser 10 a 47, tá? Ou seja, a gente vai olhar o número que antecede a potência de 10 e comparar ele com a raiz de 10. Se ele for menor que a raiz de 10, a gente vai manter o expoente ali da nossa potência de 10, ok? Agora vamos ver a do neutrino, que eu vou chamar de N. O neutrino são 4 vezes 10 a 33, menos 33 gramas. Eu quero comparar com quilogramas aqui, ó. Então eu vou transformar isso para quilogramas, dividindo por 1000. 4 vezes 10 a menos 36 quilogramas, ok? Olha lá, 4 é maior que raiz de 10. Raiz de 10 é aproximadamente 3,16. Então a ordem de grandeza que eu vou utilizar aqui vai ser uma unidade a mais no expoente, certo? Então a minha ordem de grandeza é 10 a menos 35, ok? Então, olha lá, eu vou olhar esse número aqui e comparar ele com raiz de 10. Se ele for maior ou igual a raiz de 10, eu vou subir uma unidade no meu expoente da potência de 10. Para eu saber quantas vezes uma é maior que a outra, eu vou dividir. Então, eu vou dividir 10 a 47 por 10 a menos 35. Bom, isto vai dar 10 elevado a 82, que é a resposta da letra D. Ok? Então, essa é uma questão que eu considero muito mais de matemática do que de física. Mas está na prova de física, vamos resolver, né? Vamos aí agora a 19. Chegamos à minha última questão, uma questão de óptica, tá? Questão simplesinha, diz o seguinte: eclipses são fenômenos naturais nos quais um corpo extenso como a Lua ou a Terra bloqueia a passagem dos raios solares, quando o Sol, Terra e Lua se encontram alinhados espacialmente. No exato momento de um eclipse total da Lua, uma pessoa que estivesse em nosso satélite natural, justamente na face voltada para o nosso planeta, presenciaria de lá o que na Terra seria o quê? Né? Vejamos aí então. Bom, um detalhe importante aqui é que a gente está trabalhando com um eclipse total da Lua, tá? Então, eclipse total da Lua, deixa eu fazer... Oh, não é para diminuir, não. Que trem chato, sou. É para ficar grande aqui. Eu atrapalho o povo ver a questão. Olha lá. Um eclipse total da Lua, né, para facilitar a compreensão de vocês, eu vou colar aqui uma imagem do eclipse da Lua. Certo? Olha lá. Vamos aumentar essa imagem aqui, vai ficar em cima da questão 20. Mas a questão 20 quem vai fazer é o Léo, né? Então isso aí é a figura de um eclipse total da Lua. Certo? O nosso exercício está perguntando o que aconteceria se a pessoa estivesse lá na Lua e olhasse para a Terra. O que ela veria? Deixa eu ver se eu consigo aqui uma caneta branca. Não tem uma caneta branca? Vou pegar aqui uma caneta verde. Certo? Ah, dá para pegar um branco aqui, ó. Tá? Então vou pegar uma caneta cinza claro. A nossa pessoa ela está aqui na Lua. Então se ela olhar para cá, o que ela vai ver? Ela vai ver o Sol escondido pela Terra. Certo? Olha lá. A luz do Sol está sendo bloqueada aqui pela presença da Terra. Então essa pessoa lá na Lua, voltando para a caneta vermelha para marcar a resposta, o que ela veria? Ela veria um eclipse total do Sol, tá? A única dificuldade que eu considero nessa questão é você se imaginar na Lua olhando um eclipse ao contrário, já que a gente está acostumado a explicar para vocês sempre
o eclipse da Lua e o eclipse do Sol do ponto de vista de observador da Terra. Então essa questão eu considero que ela é muito simples, mas ela exige essa capacidade de você enxergar o eclipse de um ponto de vista diferente. Ok? Muito bem. Agradeço aí a presença de vocês nesse vídeo, agradeço ao meu amigo professor Léo pela oportunidade de estar aqui no canal dele. Peço a vocês que visitem o meu canal para ver o professor Léo resolvendo as questões pares dessa prova. E peço a você que deixe a curtida aqui no vídeo do canal do Léo, inscreva-se no canal do Léo, compartilhe esse vídeo. E quando você estiver lá no meu canal, faça a mesma coisa. Você vai ajudar tanto a mim quanto a ele na nossa intenção aí de levar aulas de física, exercícios, provas resolvidas aí de grátis para todo mundo que estiver se preparando para um processo seletivo ou fazendo um reforço escolar, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço aí para vocês. Tchau!